A região aguarda com expectativa, então, para hoje, a apresentação por parte da MESNE ao Gabinete de Crise do Governo do Estado das providências que os municípios deverão adotar para contenção do crescimento de casos de contágio e internação por Covid-19 aqui nos hospitais, em toda a rede de saúde da região. Segundo o governador Eduardo Leite, os dados verificados pelo Comitê Técnico do Gabinete de Crise apontam, abre aspas, tendência de grave piora, fecha aspas, da pandemia na região. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul, que é o último dado disponível, às 17 horas de quarta-feira, então há quase 2 dias atrás, esse dado, 1 dia e meio atrás, 39 pessoas aguardavam por leito de UTI de Covid em Caxias do Sul. Lembrando que lá em março, quando houve as restrições, o prefeito Adilório de Domênico veio a público anunciar um novo decreto com uma série de restrições, e em acordo com a então bandeira preta do governo do estado, o alarme de gravidade soou quando tinha 40 pessoas na fila de espera por leito de UTI. Agora são 39, ou seja, temos situação semelhante à de março. E a questão é, se as restrições, se as medidas, se as providências serão equivalentes àquelas que para conter aquele avanço, e como se verificou, havendo os resultados de diminuição e controle que se verificaram a partir da metade de abril e começo de maio. Qual é o problema? Naquele período, até haver esse controle, houve um grande crescimento em março e no início de abril de casos de internações e óbitos. Nós chegamos naquele ponto a ter quase 80 pessoas em fila de espera por UTI do SUS, UTI Covid em Caxias, somando o SUS e, inclusive, rede privada, né? Não adiantava sequer ter um bom e bem pago plano de saúde, porque não havia vaga para desfrutar desse serviço. A situação é semelhante àquele período, o que indica a necessidade de providências semelhantes. Vejamos hoje, aguardemos para hoje, então, o que a MESNE vai apresentar ao governo do estado. Até o momento foi sinalizada uma restrição de horários de bares e restaurantes e o cancelamento dos locais, das atividades de música ao vivo nesses locais. Mas uma série de outras providências deve ser apresentada e entram em vigor assim que o Gabinete de Crise do Governo do Estado aprovar. Enquanto isso, em paralelo, né, nessa corrida do vírus e da vacina, a vacina em paralelo, Caxias do Sul avançando na vacinação de professores. Segunda-feira, os profissionais do ensino médio começam a ser vacinados, professores e demais profissionais do setor de ensino. E Farroupilha, já mais adiantada, foi a primeira cidade a começar a vacinar professores na região, já vai para o próximo grupo, para o próximo contingente do grupo prioritário, que são os caminhoneiros e trabalhadores do transporte. Por fim, depois dos caminhoneiros e trabalhadores do transporte, os trabalhadores industriais serão atendidos. Isso significa o fechamento dos grupos prioritários, que somam 5 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul e 77 milhões de pessoas no país. A expectativa é de imunização, pelo menos com primeira dose, recebimento de primeira dose de toda essa população de grupos prioritários até o final de junho, ou pelo menos em Porto Alegre e Caxias, cidades maiores, ainda em julho. Também, em paralelo a isso, o governo do estado já prepara uma retomada da vacinação por cronologia de idade, para pessoas com 59 anos ou menos, que só aconteceria depois dos grupos prioritários, mas há uma intenção do governo do estado de fazer isso em paralelo com os atuais trabalhadores, então, do ensino, dos transportes e industriais. Há que se verificar se existe legalidade disso perante o Plano Nacional, que é coordenado pelo Ministério da Saúde. O que permite esse reforço de vacinação foi a incidência da vacina da Pfizer-BioNTech, a aquisição por parte do governo federal e a disponibilização, que agora tem preenchido as lacunas, né? Enquanto a Coronavac, nós estamos em dificuldade de produção no país, devido à dificuldade de importação do ingrediente farmacêutico ativo da China, graças à forma
de péssima diplomacia que o governo resolveu tratar o gigante asiático com enfrentamentos e ofensas, que gerou uma indisposição daquele país em priorizar o Brasil na lista de clientes, né? O que para a China não faz diferença nenhuma, já que ela vende o ingrediente farmacêutico para a produção da Coronavac no mundo inteiro. Para a China, tanto faz colocar o Brasil mais à frente ou mais atrás da fila, né? E o Brasil escolheu essa posição ao achar que tem condições, com o seu tamanho e sua relevância mundial, de afrontar a China, que, por sinal, é o maior parceiro comercial do Brasil em diversos setores. Então há um prejuízo também para a economia, não só para a questão de saúde. Uma dualidade que não existe. Então, quando se prejudica uma coisa, se prejudica as duas, e dessa vez as duas efetivamente, tanto de dificultar a vacinação, como de prejudicar as relações comerciais com esse importante parceiro mundial. E, por fim, o reforço da vacina pode acontecer, pode ser amplificado até o final desta sexta-feira, quando a Anvisa vai decidir se aprova ou não as vacinas, a utilização no Brasil das vacinas Sputnik V, que é fabricada na Rússia, e Covaxin, que é da Índia. Num primeiro momento, essas duas vacinas já foram reprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, devido à insegurança de vários procedimentos e a insegurança sobre efeitos colaterais e a efetividade e a garantia de segurança para o paciente recebedor dessa vacina. Os dois laboratórios responsáveis pela produção enviaram novos documentos, novos testes em análise pela Anvisa, e o resultado, a definição do órgão sai hoje. Apesar dessa reprovação, o governo federal já comprou, o Ministério da Saúde, 10 milhões de doses da Sputnik V e 20 milhões de doses da Covaxin. Então, uma situação semelhante àquela da Pfizer do ano passado. Havia a justificativa para não se comprarem 70 milhões de doses da Pfizer em setembro de 2020 foi que não havia confiança, segurança na vacina. Ela poderia fazer as pessoas virarem jacaré, homem falar com voz fina, mulher ter barba, segundo o presidente Jair Bolsonaro, numa alegoria da insegurança com relação a esse imunizante da Pfizer. E por isso não foi comprado, por isso não foi antecipada a vacinação no Brasil. Porém, numa equivalência, vacinas consideradas inseguras pela própria Anvisa, como a Sputnik V e a Covaxin, o governo federal foi lá, se adiantou e comprou, mostrando uma contradição, uma diferença de posicionamentos em situações equivalentes. Para a Pfizer, se sentiu inseguro, resolveu não comprar 70 milhões de doses. Sputnik V e Covaxin se sentiram se verificou a insegurança pela Anvisa, mas o governo foi lá e comprou 10 milhões de uma, 20 milhões da outra. O que mudou nesse período? O que mudou foi que em janeiro o governador de São Paulo, João Dória, se antecipou com a compra, com a negociação da Coronavac, trouxe a incidência da vacinação para o enfrentamento da pandemia, se percebeu um grande resultado social disso, de apoio, um resultado político que o governo federal não previa, e com receio do resultado político, que é o ganho por parte de um rival do governo federal, no caso o governador João Dória, aí o governo federal foi impelido, impulsionado a também correr atrás e valorizar a vacina, e por isso mudou de posição ao ponto de comprar vacinas como a Sputnik V e a Covaxin, que sequer haviam sido aprovados pela Anvisa, e o fato de ter havido essa compra deve até facilitar com que a Anvisa homologue a utilização desses dois imunizantes, embora a Anvisa seja um órgão bastante criterioso e rigoroso na questão de preservação dos critérios científicos e sanitários para indicação não só de um imunizante, como também de medicamentos. Por hoje é isso, então, Márcio, com todas essas questões de contaminação, restrições e vacinação previstas para a próxima semana, onde traremos mais desdobramentos de todos esses assuntos. Desejando uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Retornamos segunda, 7 horas da manhã, em mais uma edição do Bitcoin Bom Dia. Até lá.